Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais uma entrevista com um convidado especial. Hoje nós vamos falar aqui com um cara de luta, cara que vem das bases do sindicalismo. Ele foi presidente do Sindicato dos Comerciários de Teresina, foi vereador de Teresina, deputado estadual. Nós vamos conversar com o agora atual presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, em Teresina, o ex-deputado Cícero Magalhães. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Brandão. Prazer estar aqui com você aqui no seu canal piauihoje.com. Você está novamente candidato a presidente do PT. Como é que está essa disputa, Magalhães? Então, Brandão, o PT você conhece muito bem, né? O PT, quando nasceu para fazer as transformações, não só no Brasil, no Piauí, mas, entendeu, nos movimentos sindicais também, que o PT sempre foi parceiro no movimento social. E o PT hoje, lógico que mudou, né? Nós entramos no PT, nós éramos bem novinhos, né? É, Era tudo jovem. E hoje o PT já faz aí 40, 44 anos. 44 anos, fez agora, né? E já tivemos a felicidade de governar esse país, né? Elegemos o Lula, depois o Lula se reelegeu, aí reelegeu Dilma, teve o golpe aí em 16, mas Lula volta, né, em 22. Então o PT é assim, é o único partido no nosso país que a eleição ela é direta na base. É direta na base. Agora você está, por exemplo, você está candidato a presidente do Diretório Municipal do PT em Teresina. Eleição direta, o voto dos filiados direto lá. Já foi assim em 19. É. Em 19 já elegeu o presidente do diretório municipal, dos diretórios municipais de todo o país, e para o diretório estadual e nacional, você tirava os delegados. Aqui no Piauí elegia o presidente, como foi eleito o nosso companheiro Assis Carvalho, saudosa memória. E eu já fui eleito diretamente. Depois dos delegados estaduais, tem os delegados nacionais que elegeram a companheira Gleice mais de uma vez. Então agora não, agora mudou. Agora o voto é direto para o presidente nacional, direto para o presidente estadual e, de novo, direto para o presidente do diretório municipal. É o único partido que tem É essa o prática, único, né? é o único. O PT é o único partido que elege as suas instâncias, né, agora direto na base para todos, mas sempre foi, porque elegia os delegados e os delegados elegia o presidente estadual e o presidente nacional. E o municipais já eram assim desde 2019. Mas, Magalhães, mesmo com essa democracia interna do PT, esse movimento de revitalização do partido, há muitas críticas de pessoas dizendo que o PT afastou-se das bases. Como é que você avalia isso? Olha, eu concordo, em parte, Brandão. Eu concordo. Não é só a instância PT. Porque o PT hoje tem milhares de vereadores, o PT hoje tem dezenas de deputados estaduais, só que no Piauí nós temos 12, né? O PT hoje tem dezenas de deputados federais, o PT hoje tem centenas de prefeitos, né? No nosso país, vários governadores, tem o presidente da República, entendeu? Isso, com certeza, quando o PT elegeu em 2002 e assumiu em 2003 o Hélito governador no Piauí e Lula presidente da República, muitas coisas foram feitas, né? Muitas coisas foram feitas e resolvido de coisas de anseios da classe trabalhadora, do movimento social organizado, né? Do movimento social organizado. Então, isso não é que as pessoas deixaram de lutar, mas convenhamos, a nossa militância já tem uns cabelinhos brancos. Olha aqui o meu, olha os seus, É, né? mas e a sociedade passou por mudança, né? Entendeu? Exige Então, e não é coisa, não? exige Então, mais. assim, a militância que o Luiz Brandão tem não é a mesma que o filho tem. É, verdade. A militância que o Magalhães teve e tem não são a mesma dos filhos As dele. necessidades são Entendeu? outras. As necessidades são outras. E os filhos já, não, já são mais críticos do que a gente.
né? Aliás, é uma característica do PT, né? O PT, se não tiver crítica, não é o PT. É o PT. Então, assim, quem critica, não, o PT, porque assim, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Você vê alguém, mesmo tendo algum fruto assim, aqui o pé de mandacaru, você, ali, quando você vai lá para nossa cacimba velha, É, a gente passa por um bocado de pé de mandacaru. mas, Você vê alguém jogando alguma pedra, é, mas quando tem manga naqueles pés de manga, a mas gente vê aqueles pezinhos de pitomba é, lá em frente à casa do Cândido, é você verdade, vê alguém jogando uma pedra, não é é não? verdade. Olha assim, ó, eu sou presidente, sou candidato à presidência do PT pela terceira vez. Eu fui em 99 e só fui, Brandão, porque uma grande amiga nossa, para mim, a maior liderança, né, comunitária nesse estado e talvez uma das maiores do Brasil, Francisca Francisca Trindade, me Trindade, pediu. Naquela época, em 99, a presidente era a Zenaide. E a Trindade chegou para mim e disse: Magalhães, eu estou disposta a colocar meu nome como para disputar a prefeitura de Teresina. Mas eu queria que você assumisse o PT de Mais Trindade. Eu sou do Sindicato dos Comerciários de né? Teresina. Então fica muito difícil, tá? Não, mas eu queria que você pensasse. E aí, dias depois ela me chamou. E aí? E Trindade, tu insiste nesse assunto? Eu disse, não, seja, eu terminei colocando meu nome. Mas também só fui para a eleição. Eu não fui para a reeleição que eu tinha direito, não fui. Uhum. Né? E aí, em 2000, ela realmente não foi candidata a prefeita, o candidato foi o Wellington Dias e ela foi a vice, as nossas duas maiores lideranças do estado do Piauí. Você acompanhou tudo isso. Foi um dos melhores desempenhos que o PT teve. Verdade. 33% dos votos válidos em Teresina. 99 mil e poucos votos. Se não fosse aquela tragédia da Trindade, da morte da Trindade, aliás, a maior perda do PT no Piauí, Foi, diga de passagem. foi. Trindade, tivesse viva, teria sido a Prefeita, prefeita de Teresina, governadora, talvez estivesse no Senado. provavelmente. Entendeu? Então, assim, eu terminei. E naquela época o Wellington ele era o deputado federal, Trindade era deputada estadual, e a gente conversava, se encontrava muito os três. O Wellington se move muito através das pesquisas. Uhum. E o Wellington, várias vezes a gente se encontrou lá no gabinete da Trindade, e ele chamava ela e ela me chamava, Magalhães, vem aqui. E as pesquisas naquela época, Brandão, É. a Trindade nadava 35, 36, 34 nas pesquisas. O Firmino com 27, 28. A melhor, naquela época, quando era ele, a Trindade era 30, mas a Trindade sempre na frente. Certa vez, Magalhães, só para corroborar com o seu, eu encontrei com o prefeito Firmino Filho na inauguração de uma unidade do INSS lá em Nazária. E o prefeito, então o prefeito Firmino Filho, me perguntou como é que estava e me mostrou preocupação, que era candidato, mas ia ser duro se a deputada Trindade fosse candidata. Candidato. Aliás, era a única concorrente que ele temia, ele me disse. Ela tinha capacidade de desbancá-lo até, É, mesmo ele estando na estrutura. Então, a Trindade, quando chegou perto da eleição, ela estava grávida da Camilinha, É. sua primeira filha, né? E aí ela declinou da candidatura e eu vi o Wellington dizer para ela, Trindade, eu não tenho condições de ser candidato, eu também tenho problemas de família, tudinho, problema da menina dele, a É, Daniele, né? Daniele. Daniele. Tenho dificuldade, que eu tenho que dar atenção em casa, tudinho, essa coisa toda. O que que acontece? Ele disse, se você não for, eu tenho que me preparar para ser, eu tenho que conversar bem com a Rejane, Turim. Sim, resumindo, foi o Hélio candidato e a Trindade foi vice. Vice. Nossas duas maiores lideranças, né? E não foi tão fácil assim não, porque 33% dos votos válidos, É verdade. entendeu? Então, assim, depois eu voltei a disputar a eleição do Diretório Municipal e agora em 19 quis a história que também nós tivemos em 2024, né? Um excelente desempenho, o Partido dos Trabalhadores, entendeu? Alguns, porque o PT não cresceu, o PT não saía de 3 vereadores, no máximo era 3. Quando eu fui vereador por mais de uma vez, o PT chegou a 3, entendeu? E hoje o PT tem 7. É verdade. Não, mas é porque trouxe o socialismo. É assim mesmo. As composições são para isso. Eu poderia, Brandão, se fosse uma pessoa que não pensasse no partido, pensasse em mim, disse, não,
Eu não vou botar esse monte de gente aqui, eu vou disputar uma cadeira na Câmara para mim, que é mais fácil do que trazer esses 4 vereadores de mandato, Cara, 2 que já foram, né, que já foi candidato e era vereador até um dia desse, que era o companheiro Inácio, e eu não vou querer eles aqui não, não, porque eu tinha maioria, eu tinha poder de vetar se quisesse, mas não. É isso que os companheiros querem, os vereadores Dudu, Deolino, não, é bom, não, certo ah, aí. O PT elegeu a maior bancada da Câmara Municipal. A maior bancada na Câmara hoje é a do Partido dos Trabalhadores. mas, galera, deixa eu só voltar um pouquinho atrás, aquele negócio do PT se afastou das bases. Eu tenho observado que me parece que o governador Rafael Fonteles tem uma nova visão de gestão, e me parece que ele ouviu essa questão do PT distante das bases. E eu tenho acompanhado um programa chamado Opa, e umas conversas que ele tem tido no Piauí, né? Os diálogos pelo Piauí. Me parece esse ser uma prática de aproximação do PT às bases, do governo às bases, ou não? Então, o OPA nada mais é do que aquilo que o nosso partido sempre defendeu, Brandão. A regularização fundiária. O PT sempre defendeu a regularização fundiária. Sempre. Sempre defendeu. Está aí acontecendo. Então, o que que acontece? Você mora numa região, na zona rural de Teresina, que você vê a quantidade de obras que outrora nem se imaginava aquelas obras ali naquela região. Verdade. Então, aquilo dali tem o dedo da gente, tem o nosso É dedo. o orçamento participativo, né? Que é uma Entendeu? bandeira antiga do PT, Então, foi inaugurada no Rio Grande do Sul, se não me engano, na época do Olívio Olívio Dutra, Dutra. não é verdade? Então, o que que acontece? Ah, se afastou da base? Sim, pode até ter se afastado. Mas o pensamento tá aí, o Minha Casa Minha Vida. É sempre voltado para os mais É sempre voltado. Olha, tem um bairro aqui em Teresina, que não sei se você conhece, ali na zona norte de Teresina, é de Gargaioso. de Gagaioso. Eu fiz uma visita o ano passado, no começo do ano, quando eu cheguei lá, olha só, lá é em torno de 600 moradias, lá foi feito especificamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, Deficiência. entendeu? Cadeirantes. Não tinha, nem o calçamento prestava. É. Uma senhorinha, Dona Val, que eu mando um abraço para ela estiver nos ouvindo, ela mora mais ou menos 50, 60 metros da praça. Ela disse, você está vendo bem ali? A praça aqui é praticamente na minha porta. Eu não tenho como levar meu filho lá, porque ele já é de maior, pesa. E se eu levar nessa cadeira, quando eu voltar a cadeira, tem que trazer ele e a cadeira no braço. Desmanchou. Isso me sensibilizou. A minha emenda que eu tinha o ano passado, eu peguei, foi feito um projeto aí, tudinho, e nós mandamos asfaltar todas as ruas lá da de Gagaiús. Todas asfaltadas. Facilitou a vida do. Facilitou a vida, eu vi pessoas emocionadas, entendeu? Quando saía no asfalto para se locomover. Então, Brandão, este PT tem feito muito e feito bem, entendeu? Quantas ruas em Teresina não foram calçadas, não estão sendo calçadas, não foram asfaltadas, Mesmo sem o PT ser governo. mesmo se o PT ser governo do município. Eu digo sempre que o PT tem sido um dos melhores prefeitos de Teresina, entendeu? Porque o Hélito, na parceria com o ex-prefeito Firmino Filho, saudosa memória, ele nunca obstou a gente fazer obra em Teresina. Nunca É. obstou. Uhum. Ah, é pro bem. Não, pode levar. Ele tinha, eu fui vereador, ele era prefeito, eu fui deputado estadual junto com ele, e ele sempre dizia: olha, se tem obra para ir para Teresina, para botar em Teresina, priorize Teresina. Porque Teresina é muito grande, tem muitos problemas. Então, assim, o PT, porque se afastou. Pode até ter se afastado, que também a gente não pode Né? estar. Ninguém é tão Perfeito. perfeito, que Né? as coisas não possam deixar de acontecer. Não, Tem eu erros. concordo, tem erros, tem falhas, isso é do ser humano. Então, assim, hoje o Partido dos Trabalhadores governa o Piauí. Nós já vamos aí desde 2003, né? Porque depois É. o Wilson Rey também foi eleito Passou 4 na anos. nossa aliança, tudinho. Então podemos dizer que o Hélito passou 4, o Hélito passou 16, ele passou 4, Rafael 2, então nós já vamos para 22 anos, né? Governando o Piauí. E eu me lembro quando o Hélito disse isso, bem aqui que eu vou te falar. Lá no Sindicato dos Bancários, numa reunião lá, que eu era da direção do partido, ele disse: eu quero daqui a 22 anos que nós tenhamos universidade nesse estado, em todos os municípios. Eu assim fiquei calado, disse, peixe, o governador está ficando doido. É doido. Aí. Hoje nós temos a Aquilo- universidade aberta, entendeu?
E além da Piauí a afora. Universidade Aberta, que tem campos em vários, né? Então, feito pelo presidente Lula, campus da Universidade Federal, escolas técnicas, né? Magalhães, em relação a Teresina, eu costumo dizer, inclusive já escrevi sobre isso no portal piauihoje.com, que em Teresina, se você tirar as obras grandes, estruturantes, feitas pelo governo federal, pelo governo do estado, Teresina voltaria à década de 60. Você concorda com isso? Não só Teresina, mas o Piauí. Não, você ia daqui, saía bem daqui de onde nós estamos, para chegar até a nova, aquela, como é o nome? Santa Maria Da Codipe, da Codipe ali, da Santa Maria ali. é verdade. O que você encontrava no meio? Você encontrava o Parque Estael, você encontrava aqui pelo Mucambinho, não tinha ponte, foi feito uma, Leonel Brizola. Você ia para lá, quando eu cheguei aqui, era pontilhão, depois foi feita aquela ponte, né, que foi uma discussão do Heráclito Do Heráclito com Augusto com Augusto Basílio. Basílio, entendeu? Mas hoje você vai ter uma avenida que chama Avenida Puti Velho, coisa mais linda do mundo. Casas, até o Jacinto Andrade, que é depois de lá, só o Jacinto Andrade, são 4.000 moradias. Foi feito o Parque Brasil com outras tantas mil moradias. Ou seja, foi tirado aquele mato, né? Aquela, como a gente diz, aquele isolamento, tirado até aquele curtume que tinha lá, que fedia para danar, e foi transformado numa grande cidade. Eu me lembro o seguinte, que eu saía daqui para Parnaíba, eu não conseguia sair direto no meu carro. Eu dormia geralmente em Piripiri, porque a estrada era muito ruim. Hoje você tem... Você lembra de um programa do Amadeu? Eu me lembro como se fosse hoje. Ele pegou um cidadão que ele corria, como era o nome daquele que é lá de Floriano? O corredor era o de Deus. De Deus. Ele botou ele, não sei se foi de Cocal de Telho, ali daquela cidade, para vir para Campo Maior. Ele saiu de lá junto com a carreta. Ele chegou primeiro que a carreta. Eu nunca esqueci dessa imagem. Essa era... O Amadeu, vocês estão vendo? Chegou primeiro, isso de 2002 para trás. Não tinha estrada daqui para Parnaíba, não tinha estrada daqui para Afrânio, em Pernambuco, passando por Picos, não tinha estrada daqui para Corrente, não tinha estrada daqui para São Raimundo Nonato. Uruçuí. Isso foi feito nos governos do Partido dos Trabalhadores. Quando eu vejo alguém dizer assim, o que é que esse governo do PT fez? Se for uma pessoa nova, eu acho que nós temos a obrigação de chamar, vem cá. Olha, o Piauí era assim, 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 assado. Se for uma pessoa já assim, da minha idade, ou muito próximo, tem um caráter duvidoso, eu nem vou discutir com ele. Por quê? É brincadeira. Nós não tínhamos, Brandão, o Wellington integrou, do governo do Wellington para cá, do primeiro de 2020, de 2003, ele integrou todas as cidades com asfalto. Você lembra, você acha que não, mas eu vim do interior, mesmo do Maranhão para cá, o êxodo rural. Lá na minha cidade, o ensino médio, São Benedito, só tinha um ensino normal. Eu não queria, que era o normal, que chamava o ensino. Tinha que vir para Teresina. Eu vim para Teresina. Assim como o Herto também veio do interior para cá, de Oeiras. E o que aconteceu? Porque só tinha, se eu não estou enganado, dos 224 municípios, eu não sei se era 60, era 130 cidades que tinham um ensino médio. Você sabe o que aconteceu, a Revolução? No primeiro ano de governo do Wellington Dias, em 2003, foi colocado ensino médio em todas as cidades do Piauí, inclusive na zona rural. E agora está ensino de tempo integral, né? O governador colocando em todas as cidades do Piauí. Escolas lindas, as coisas mais... Quem foi que fez isso? Equipada. Quem fez? O PT, o pensamento do PT, e que tem que ter, para você poder ter um cidadão mais qualificado, você tem que dar boas Ou seja, o que escolas. você está me dizendo é que dos últimos 22 anos para cá, tudo que tem no Piauí foi o PT que fez. Energia, Brandão. Energia, eu sei que você andava no Piauí, no interior, de 2002 para trás. Você chegava no interior, daquele interior aqui de Pio Nono, interior do Piauí como um todo. Vou pegar aqui Pio Nono, por exemplo. Pio Nono tem a Serra da Baraúna, que é uns 40 quilômetros praticamente distante da cidade. Aqui, Magalhães, aqui lá na Cacimba Velha não tinha energia. Pronto, pois então. Mas o que acontece? Lá, a produção de caju lá em cima não tinha energia. Quando veio o governo do Lula, foi botado energia em mais de 150 mil moradias nesse Piauí. Eu vi, gente, um senhorzinho com 87 anos de idade, chorando na zona rural de Amarante, quando a energia chegou. Outro que eu vi no interior, na zona rural de
Valença, um senhorzinho chorando, porque a energia chegou na casa dele e ele disse a seguinte frase: eu estava era lá. Eu que sempre dizia que não votava neste PT, mas a partir de hoje, aí dizia lá, 12, sei lá quantos filhos, de um filho meu, um neto meu, não votar com o PT, ele dizia a frase que é muito comum da pessoa mesmo: eu zango. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, foi a energia que a capacitou, oportunizou você ter uma água potável através da sucção da água, do subsolo, você ter uma geladeira, você ter um ferro de engomar, que eu, na minha juventude, até os 19 anos de idade, a minha mãe, para poder eu vestir uma roupa, se quisesse passadinha? Gigiar, era passada no ferro, Ferro a brasa, com a casca de coco, com o ternário de engomar, ela saia fedendo mais, porque quando começou a engomar, você sabe que era assim. Entendeu? Você está aqui no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Vou pedir aí para os nossos internautas nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Pedir para assinar o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo e acione aí o sininho para não perder nenhum dos episódios. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Partido dos Trabalhadores em Teresina, Cícero Magalhães, candidato à reeleição no Diretório Municipal do PT em Teresina. Magalhães, a reeleição. Passou um projeto agora na CCJ do Senado, inclusive o relator, o senador piauiense Marcelo Castro, acabando a reeleição. Qual a sua opinião sobre isso? Eu posso ser sincero? Deve. Eu acho que acabar a reeleição majoritária no Brasil, de prefeito, governadores e presidente da República, eu não acho uma má ideia. Eu acho oportunismo é levar o mandato de senador para 10 anos. Você não quer que os outros se reelejam? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você vai ficar com 5 anos, mas eu vou ficar com 10. Né? Eu acho isso errado. É um contrassenso. É um contrassenso, com todo respeito que o senador Marcelo está no Senado, não só por causa do meu voto, mas eu votei nele. Entendeu? Então, eu acho que para ser justo e coerente, ele tinha que chegar e dizer assim: não, é todo mundo 5 anos. Pronto. Então, por que o Senado é mais importante do que a presidência da República, mais importante do que os governadores do Estado, o mandato que eu estou falando, mais importante do que os mandatos de prefeito, de deputados federais e de senadores? Então, eu acho um oportunismo. O certo era ficar todo mundo com 5 anos. Aí eu acho que estava correto. Teve a proposta de que, eu vi o governador Rafael Fontelli defendendo a proposta de que, bom, tudo bem, o cara não pode ser reeleito mais a governador, mas ele pode ser candidato na próxima a deputado estadual ou a deputado federal e permanecer na política, né? E não sair da política, mas não se reeleger ad eterno como deputado federal, como tem gente aí já mais 30, 40 anos a minha opinião, que eu acho que esse projeto vai ser modificado na Câmara, só que ele volta para o Senado e o Senado pode bater o martelo, né? Mas eu acho errado. O certo seria, 5 para todo mundo. 5 para todo mundo, entendeu? Porque aí ficava uma coisa, né, mais perto da realidade. Magalhães, a gente estava ainda há pouco conversando aqui no estúdio a respeito de uma avaliação que tem muita gente tem feito em relação ao governador Rafael Fonteles. Está no caminho certo? É o que o PT tinha de melhor? Qual a sua opinião? Na verdade, o governador Rafael Fonteles, ele é um exemplo, né, bom para todos nós. Ele é um orgulho não só do PT, não só da família Fonteles, do PT e do Piauí. Porque você lembra muito bem, o Rafael sempre foi exemplo. A gente estava nas nossas reuniões, aí, olha, quero informar que o Rafael ganhou a Olimpíada de Matemática. E é o único que tem as 3, né? Matemática, física e química. É o único que tem as 3 acumulada, ganhou as 3, foi ele. Né? E assim, hoje ele já é o quê? Ele já é a nossa segunda geração, né? É verdade. Nossa segunda geração, um governador jovem, muito inteligente. Olha, não é fácil um piauiense desbancar um secretário de Fazenda de São Paulo, de Brasília, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, como ele foi, né, do Confaz.
É verdade. Ele não é fácil. Ele foi eleito e reeleito por unanimidade. Pela capacidade Pela dele. sua capacidade, pela a maneira de aglutinar que ele tem quando ele foi eleito, não foi por unanimidade, mas a segunda foi. Mas uma galera, há quem diga que a reforma tributária saiu da cabeça do. Todos dizem isso. Muitos governadores, entendeu? Muitos Foram governadores convencidos. chegaram lá querendo botar boneco de São Paulo. É. E quando o Rafael conversou com ele, nosso governador, que provou para eles que ali era a melhor proposta, ele se rendeu e chamou a bancada dele e pediu que votasse. Então, o Rafael é uma liderança hoje do Partido dos Trabalhadores, uma liderança nacional. Ele tem capacidade de articular e de organizar, entendeu? Minimamente, não, no máximo, no macro mesmo, com a maioria desses governadores, pela sua competência. Olha, essa história eu vejo às vezes, Brandão, algumas críticas, porque o Piauí pega empréstimo demais. É quem não conhece a história. Dá uma olhadinha lá como foi que São Paulo se desenvolveu. Dá uma olhadinha lá como foi que Minas se desenvolveu. O Rio Grande do de Sul. Janeiro, Rio Grande do Sul. Dá lá uma olhadinha Foi como tudo foi. com muito recurso do governo Eu federal. me lembro que alguns anos atrás, o Rafael era o nosso secretário de Fazenda, 2015, 2016. Sabe qual era a capacidade de endividamento de Minas? Zero. De São Paulo? Zero. E no Piauí, quando ele entrou, ele criou a mentalidade, não, governador, nós vamos estar aqui, entendeu? Pagando os nossos empréstimos, tudo direitinho, para nós termos a capacidade de se endividar. De pedir emprestado. De pedir emprestado. É assim. Ou alguém vem aqui me dizer que essas escolas que estão sendo feitas, essas estradas que estão sendo mantidas, todas essas obras de infraestrutura no Piauí, essa retomada do Porto de Luiz Correia, o Porto de Luiz Correia está sendo prometido. É ignorância de quem, e na maioria das vezes até um debate desonesto de quem faz esse debate. Por quê? Porque está mais de 100 anos essa proposta. É verdade. Quem botou para andar? Foi o governo do PT. Mas não terminou. Sim, ali não é uma obra que se começa e termina no estalar de dedo, precisa de dinheiro. É por isso que o governador está trabalhando para que isso aconteça. Já fez uma parte, já inaugurou uma parte, e até dezembro, segundo ele, diz que vai inaugurar outra parte. Essa é que é a ideia. O Rafael trabalha muito bem essas relações, a questão da energia renovável. O Piauí está preparado. Eu assisti na semana passada, quinta-feira à noite, um debate promovido pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais, cujo palestrante era o governador Rafael Fonteles. Ele foi aplaudido por unanimidade pelos participantes do debate, e os debatedores eram nada mais, nada menos do que os maiores empresários do país, principalmente de São Paulo. E lá ficou decidido, Magalhães, que uma comitiva de empresários paulistas vem conhecer o Piauí a partir da palestra do governador. O governador convenceu esses empresários, eles próprios se propuseram a vir ao Piauí, conhecer as potencialidades e saber como podem investir no Piauí. Isso é fruto desse trabalho que você está falando do Rafael. Dória rasgou elogios para o Rafael. O dia desse aqui, Dória é ex-governador de São Paulo. Ex-governador de São Paulo. E anti-PT. E um grande empresário, anti-PT, mas rasgou o elogio a ele. Entendeu? Olha, uma coisa que acontece no Piauí há algum tempo e hoje está cada vez crescendo mais, o agro. Eu lembro, não sei se foi 2009, 2008, não lembro bem aí. O Hélito era o líder do governo, o Hélito chamou a mim, o Leal, né, saudosa memória, ex-deputado, e o Antônio Félix. Aquela confusão, aquela guerra, aquela insegurança jurídica daquelas terras. Lá no sul do Piauí. Sul do Piauí. Aí eu disse, rapaz, eu quero uma lei para regularizar isso aqui. Aí a gente sentou, fizemos uma lei, apresentamos para ele, ele fez a modificação que ele queria fazer, tudinho. Está aí hoje, crescendo. Por quê? A segurança jurídica. Porque se você estava na terra, olha, você tem a oportunidade. Se você é grande, você é pequeno, você é médio, então cada um dentro da sua, né, do seu tamanho, você podia regularizar. Foi feito. Então, isso as pessoas não falam. O Piauí cresceu no agro, mas isso aí não tem nada a ver com o Estado. Como não tem? Tem, então é política do Estado. Quanto é que o governo federal libera anualmente para o agro? 360 bi.
Aliás, esse ano o Plano Safra foi 560 bilhões, se não me engano, não falha a memória aqui, já para 2025. O Plano Safra de 2025 está em torno de 560 bilhões. Desses, só apenas pouco mais de 100 bilhões vai para o pequeno, para a agricultura familiar. Os outros 400 bilhões vai para o agronegócio. Então, mas eles acham muito o que vai para a agricultura familiar, que é o que fica internamente para alimentar a população brasileira. O agro, mesmo o grosso do agro, vai para fora. Ninguém está dizendo que é contra, mas ele não olha o tamanho deles, ele só quer saber daquilo que vai para o pequeno, o médio produtor. Então, o que acontece que o Brasil não crescia era porque tinha essa visão, não. Mas agora não pode falar do governo Lula, do governo do PT, que o Plano Safra é maior da história. De toda a história. Né? Você vê o Rio Grande do Sul, ainda tem gente lá do Rio Grande do Sul que acredita, porque hoje não importa, hoje para a parte da sociedade, Brandão, piauiense, não vale, não é o que verdade conta a verdade, não. Mas para ele mais vale uma grande mentira, né, do que uma verdade. Ele quer saber se aquela mentira foi bem contada. É que, não, tem um deputado que ele está sendo perseguido, ele renunciou ao mandato dele, ele foi lá para os Estados Unidos e tem uma legião de pessoas aqui ligadas ao pai dele, que dá dinheiro para o pai dele sustentar ele lá, para ele andar lá. E que acha que ele está fazendo alguma coisa pelo país. Acha que ele está fazendo alguma coisa pelo país, a não ser boicotando. Então, assim, infelizmente... Conspiração, esse é o nome do crime. Conspirando que dá cadeia. Né? É um lesa-pátria. Essa é a verdade. Então, Brandão, o Brasil hoje passa por essa dificuldade. O Lula faz um dos melhores governos da história. Que uma coisa é você pegar uma coisa que estava só arrebentada e você consertar e botar no caminho certo. A outra coisa é você pegar uma coisa que está altamente estraçalhada, né? Como ele pegou... Desmanchou tudo, entendeu? Desmanchou tudo. Era gente que, olha, quando é que você vê que a coisa está errada? Alguém que não tem um plano de saúde, que necessita do SUS, atacando o SUS. Ou alguém, né, que não tem condição de pagar uma escola privada, mas é contra a escola pública. Entendeu? É verdade. Alguém não pode pagar uma universidade privada, mas ele acha a universidade pública não deve existir. Aí você vê que as coisas não estão certas. Tem uma coisa fora do prumo. Tem algo fora do prumo. Então, isso é que nós vivemos hoje. E esse Lula é um gigante. Você está aqui no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final desse bate-papo com o presidente municipal do PT de Teresina, Cícero Magalhães. Cícero, para a gente terminar aqui o nosso programa, vamos falar da sua, você é candidato à reeleição ao presidente, candidato à reeleição como presidente do Diretório Municipal do PT em Teresina. A sua plataforma, o que tem de novo, o que tem que ser continuado? Então, Brandão, nós estamos numa chapa que ela é nacional, estadual e municipal. O meu candidato a presidente do Diretório Nacional é o companheiro Rui Falcão, que até foi presidente do PT Nacional. A chapa é 290. Então, é o companheiro Rui Falcão com o número 130 e a chapa nacional nossa é 290. Como presidente do Diretório Estadual, eu estou apoiando o companheiro Dudu. Nosso velho amigo Dudu, Edilberto Borges Dudu, grande vereador, está aí mais um mandato né, de vereador. Ele é candidato a presidente com o número 390 e a chapa nossa a nível estadual é 490. Eu sou candidato à reeleição, presidente do Diretório Municipal de Teresina, com o número 590, né? 590 o meu número para presidente e 690 para a chapa do Diretório Municipal. Vale a pena ressaltar que nós temos 4 candidatos à presidência do Diretório Municipal Estadual, que é o Dudu, é o Fábio Novo, é o Marcelo e é o Getan. E nós temos também 4 nomes para a presidência do Diretório Municipal. É o meu, é do João Pereira, da companheira Fabíola e da companheira Nayara. Então nós somos 4 candidatos a presidente do Diretório Municipal, 4 presidentes do Diretório Estadual. Nacional eu acho que tem mais, eu só me lembro mesmo aqui do nome do Rui Falcão.
Dizer que é importante esse partido, quem venha a ter a maioria no PT, que a gente possa continuar, entendeu? Defendendo o movimento social, que a gente possa continuar cada vez mais mostrar para o povo de Teresina, do Piauí e do Brasil que o Partido dos Trabalhadores é um partido que defende o trabalhador, defende o pequeno agricultor rural, defende as pessoas mais humildes. Sabe por Empregada quê? Da doméstica. doméstica. Sabe por quê, Brandão? Porque a coisa não está boa, entendeu? Determinadas conjunturas. Quando você vê o empregado defender o patrão, pode até não estar jogando pedra, não está, É. entendeu? Não está em guerra, mas ele defendeu o direito do patrão. O pobre defendeu o direito do rico. Em detrimento do que é dele, o negócio está duro, não está não. Tem que mudar isso. Tem que mudar isso aí. Então, nós defendemos cada vez mais o diálogo com a sociedade, o diálogo com as associações de moradores, o diálogo com as categorias de trabalhadores, não só urbana, mas rural. Então, nós, quem é petista, quem faz o PT, ele estando na instância ou não, é um trabalho constante, é do cotidiano, é onde você está ali defendendo uma ideia, que é a ideia de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, aonde nós tenhamos o direito à saúde, à educação, à moradia para, né, o nosso povo, principalmente o mais humilde. Agradecer mais uma vez o Magalhães. Muito obrigado, Magalhães, pela Obrigado a você. participação aqui no piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Até amanhã.